Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, da segunda semana da Quaresma, dia 6 de março, vamos refletir a Palavra de Deus. Vamos meditá-la à luz do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis e conta a história de José e seus irmãos. Israel, como diz a palavra, amava mais a José do que aos outros filhos, porque ele tinha nascido na sua velhice. Não que Jacó amasse somente a José. Ele amava todos os seus filhos, mas, como José era o mais novo e nasceu já na velhice de seu pai, ele era muito amado. Isso gerou ciúmes entre os irmãos mais velhos. E o ciúme chegou a tal ponto que eles não conseguiam mais conviver com José. E daí que eles tramaram a sua morte. Ontem, na meditação da palavra, nós refletimos que às vezes até mesmo não podemos confiar nos membros da nossa própria família. E aqui está a prova na leitura do Gênesis de que isso de fato é verdade. Também devemos nos lembrar do relato do Gênesis que narra para nós Caim que mata seu irmão Abel. Então, é possível que muitas vezes exista o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme entre próprios irmãos, de sangue e também de fé. E daí que os irmãos de José tramaram a sua morte. E aí nós nos lembramos do Salmo 1, que refletimos ontem, o caminho dos malvados, conselho dos perversos, e a mesa dos zombadores. Veja que tudo isso se condensa nos irmãos mais velhos de José. E daí eles zombaram quando José chegou a mando de seu pai para estar com os seus irmãos. Eles disseram: aí vem o sonhador, e eles tramam a morte de José. Mas um dos irmãos, Rúben, não queria isso e disse para que ele fosse lançado na cisterna na esperança de conseguir salvá-lo e devolvê-lo ao pai. No entanto, ele podia fazer mais, podia ter uma postura mais firme diante dos outros irmãos, mas não teve. José, assim que chegou com os irmãos, foi então jogado na cisterna. E aí vem mais uma maldade de um dos irmãos de José. Judá, ao ver uma caravana de ismaelitas, disse aos irmãos: vamos vender José e assim ganhar algumas coisas. E isso foi feito. Quando os comerciantes passaram, José foi vendido por 20 moedas de prata. E estes o levaram para o Egito. Todos os irmãos concordaram entre si, inclusive Rúben. Diante disso, nós podemos ver como a maldade humana é cruel, é arquitetada, como já dissemos, e pode gerar até mesmo a morte das pessoas, a morte do próprio irmão. Que nós possamos refletir à luz da fé sobre a nossa própria vida e sobre a nossa convivência com os nossos irmãos de sangue e de fé, e também com aqueles irmãos que não professam a nossa fé, mas trabalham conosco, convivem conosco na vida social.
José e Jesus estão no mesmo caminho. Hoje escutamos o trecho do Evangelho que narra a parábola que Jesus dirige aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, a parábola dos vinhateiros homicidas. Este relato de José, que é muito ligado com a experiência de Jesus, totalmente ligado com a experiência de Jesus, pretende mostrar a providência de Deus na história dos homens. Uma presença discreta, silenciosa, mas eficaz. Diante disso, tudo às vezes pode parecer dirigir-se para o fracasso, para a desgraça, onde a maldade parece vencer, mas sempre existe um caminho novo de possibilidades inesperadas. Deus sempre é capaz de tirar o bem do mal. Tudo se concentra, veja meus irmãos, tudo se concentra por causa de uma túnica de mangas largas. Daí então, devemos refletir que o ciúme transforma-se em ódio e vingança, que pede a morte. O sangue, porém, mancha as mãos. Todos concordam em o não matar, mas decidem vender o próprio irmão. No Evangelho, nós escutamos a parábola onde Jesus conta que os vinhateiros que arrendavam a vinha de um proprietário, quando chegou o tempo de acertarem as contas, o proprietário envia funcionários que são mortos pelos vinhateiros e depois envia o seu próprio filho, que também é morto pelos próprios vinhateiros que queriam a vinha que não era deles para si mesmos. E assim, nós vemos que essa história reflete a vida de Jesus, o Filho de Deus. Por isso, vamos compreender esta palavra, muito forte esta palavra, com a atualização que Jesus faz perante este auditório constituído pela multidão e os discípulos de um lado, e os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo do outro. A parábola fala que a vinha é a casa de Israel. Os chefes do povo bem o sabiam. Esta vinha arrendada aos vinhateiros é a vinha arrendada às autoridades. Os que governam não são donos, mas arrendatários, com a obrigação de entregar os frutos a seu tempo certo. Estes querem viver como se fossem donos. Espancam, matam os servos, matam também o filho, o herdeiro, com a convicção de que poderão tornar-se donos. A conclusão de Jesus, porém, é outra, e os sacerdotes bem entendem. Vamos meditar esta palavra. Devemos perceber que não somos donos de nada, nem do mundo, nem da nossa própria vida. Devemos levar em conta que precisamos viver com sentido de responsabilidade. Principalmente, sei que não sou dono de mim mesmo, pertenço ao Senhor, e portanto hei de procurar harmonizar a minha vida com a sua vontade. Depois percebo que não sou dono dos outros, e devo respeitá-los na sua vida e nos seus bens. Não sou dono do mundo, e o sentido de responsabilidade deve levar-me a respeitar e a cuidar da natureza, gerir bem tudo aquilo que tenho como patrimônio que foi posto à minha disposição, para que todos possam usufruir dele. Finalmente, não sou dono de Deus.
e devo colocar-me humildemente ao seu serviço, dando-lhe os frutos que ele espera. Rezemos esta palavra. Dai-me, Senhor, o sentido da responsabilidade para comigo, os outros e o mundo, que eu possa encontrar alegria em colaborar contigo e com os outros, na transformação do mundo e da sociedade, em lugar onde todos possam ser mais felizes. E que minha satisfação esteja em servir-te nos irmãos. Compromisso do dia de hoje. Vou encontrar em todos os trabalhos uma oportunidade para servir a Deus e aos irmãos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção de Deus no final desta meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe, graças a Deus.